Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Todo mundo fala de limpar o seu chakra, então faça você mesmo na sua casa, limpe você mesmo o seu chakra, saiba como assistindo esse vídeo. Muito bem, Léo, nós já falamos sobre chakras num vídeo anterior que você pode acessar clicando aqui depois de assistir esse aqui. Sempre acima da minha cabeça iluminada, Exato. Aqui, ó. Tem uma iluminação natural Iluminação aqui. natural. Vai vir pra cá. Eu não sei se você viu esses dias, Se saiu você uma estiver no matéria. Facebook, é aqui embaixo. É aqui Ó, embaixo, em cima, sei mas lá. no YouTube é aqui No em YouTube cima. é aqui, ó. Não sei se você viu esses dias, mas saiu uma matéria de que agora carecas vão conseguir captar energia solar e carregar baterias. Eu tô feito, nunca mais vou ter problema de bateria. Que absurdo é esse? É um absurdo. Tá bom. Mas vamos lá. Muito bem. A gente já tá falando de chakra, já tá falando do coronário. Vai captar o prana e Isso fazer, aí, enfim. virar Bom, energia para carregar o seu celular. qual que é a ideia do vídeo de hoje? É muito especial. A gente É. pensou com carinho, a galera que faz alinhamento de chakra, limpeza, harmonia, como faz? A gente pensou em fazer algo diferente do que tem por aí. Exatamente, porque Que é- o que tem por aí, às vezes é muito baseado numa escola, numa filosofia, e normalmente as coisas que são ensinadas por aí são muito iguais. Não foge muito alinhamento de chakra, limpeza de chakra, é mais ou menos a mesma coisa. Mas também quer falar que a gente foi no YouTube pra ver se ninguém fez o que a gente fez, não é verdade. Não é verdade, talvez alguém tenha feito, mas talvez não importa, a gente não assiste os outros canais, então a gente não sabe o que as pessoas fazem. Pior que é verdade. A gente não tem ideia do que as pessoas estão fazendo. A gente imagina. A gente nem imagina, na verdade. Só quando às vezes alguém comenta, então a gente vai fazer do nosso jeito mesmo. Isso. Qual que é a ideia do vídeo de hoje? Que atitudes tomar pensando nos 7 chakras principais que podem fazer com que eles funcionem da melhor forma possível? Porque as atitudes que temos e os pensamentos fazem com que os chakras funcionem melhor. E vira um ciclo vicioso positivo. Se eu faço uma vez isso retroalimenta essa habilidade chakral. Olha só, chakral. Hein? Chakral. Um neologismo que Bruno Lanari... Isso, veio daquela música, chakral, chakral, sabe? Sei. Chakral, crau, crau, crau. Veio daí. Eu achei que era creu. Mas tudo bem. Sério. E tá tudo ligado ao chakra básico. A chakra básico. Ao chakra básico. Podemos começar com o chakra básico. Então vamos fazer eu queria fazer uma retrospectiva 2020 sobre os chakras. Tá. Só pra gente lembrar um pouco, de forma bem resumida, e a gente vai esmiuçar no vídeo. Lembrando que a gente teria um chakra básico que tá ali no períneo, né, o famoso lugar ali onde o sol não bate. Tem uma galera querendo que o sol bata. Agora tá na moda tomar sol no períneo pra energizar o chakra básico. Mas vamos lá. É um chakra ali que tem uma cor vermelha forte. Sobe mais um pouco aqui na nossa área aqui de criação sexual, onde está o útero, onde estão as gônadas, enfim. Que é o chakra sexual, que é um chakra ligado à criação. Algumas tradições chamam de chakra esplênico. Então ele seria um pouco aqui pro lado deslocado aqui pro lado do lado do corpo, ele não seria exatamente alinhado e ele também teria essa cor alaranjada. Tem um cara super importante na teosofia chamado Charles Leadbeater e ele fala assim, olha, tem o chakra sexual, mas eu acho ele meio perigoso. Então vamos falar do esplênico? Melhor. Então vale esse adendo aí. Isso. Logo acima a gente tem o chakra conhecido como o chakra do plexo solar ou umbilical. Ele na verdade fica aqui entre o plexo solar e o umbigo, uns 4 dedos em cima do umbigo, e ele tem uma energia amarela, um amarelo ouro, vívido. Subindo mais um pouco, a gente chega aqui à região do coração, do timo, onde está o chakra cardíaco, um chakra que vibra com uma cor verde forte. Alguns falam também que tem umas nuances de cor rosa. Então ele está muito ligado ao amor, à troca de amor entre os seres. Subindo, chegamos ao chakra laríngeo, que tem uma coloração azul turquesa, e que é o chakra da comunicação, um azul da claro, fala. Né? Quem não sabe o que é turquesa é um azul azul mais clarinho. Subindo aqui, azul índigo, azul marinho, azul mais escuro, o famoso chakra da terceira visão, de ver além, do alcance, o chakra frontal, Thundercats, né? Ou o chakra frontal. E aqui em cima a gente tem o chakra coronário, que obviamente está na coroa. Alguns têm esse chakra mais pronunciado do que outros. Brincadeira, o chakra funciona igual para todo mundo, mas ele assume uma coloração roxa ou violeta, e ele está muito associado a lótus de 1000 pétalas. É isso certo? aí, muito bem. Bom, então o chakra mais ligado à matéria é o chakra base. É o chakra básico. Tá Fica aí, no ó. períneo, ele é voltado inclusive para baixo em muitas tradições. E aí o que a gente pode falar então em termos de ação sobre
o chakra básico. Sendo ele o chakra que tem a ver com a concretização das coisas, com a nossa vivência no mundo objetivo, no mundo material, manifesto, quais são as coisas que a gente pode fazer para manter esse chakra em bom funcionamento? O que você diria? O que você diria? O que você diria? Eu diria que ter uma atitude fazedora, é uma palavra bonita que está em... Outro neologismo de Bruno Lanaro. Não sei se é de Bruno Lanaro. Mas ter uma atitude onde você se permita fazer as coisas, que seria mais ou menos o oposto da preguiça. Então, fazer as coisas poderia fazer com que esse chakra tivesse um bom funcionamento. Exato. Então, quanto menos ações, principalmente ligadas à sua essência, tudo bem que isso é um processo de descobrimento, mas ainda assim vale o parênteses aí. Quanto mais ações você fizer ligados à essência, mais esse chakra vai ser alimentado. Isso. Então, assim, se você acha que só meditar, fazer alinhamento, limpeza, faz com que seu chakra fique lindo, maravilhoso, não é só isso, porque ele é um chakra que se alimenta da energia telúrica da Terra, da energia do fazer, Telúrica do da manifestar. Terra. Telúrica da Terra. Muito bom, não é? Eu achei Ele podia ótimo. ser de outro lugar, eu sei, mas, né? É só para ter Pra certeza. ficar didático. Para você entender. Isso. Então a gente traz essa energia da Terra, que é onde está a manifestação, o fazer. Então, quando você se põe a fazer, a realizar coisas, a propor metas e a entregar essas metas, o seu chakra automaticamente ele começa a puxar mais energia. E é muito legal porque o chakra ele se dinamiza. Um chakra que está mais mortinho, não sei o que, as pessoas que enxergam dizem que o chakra gira de maneira devagar. A hora que você começa a fazer, esse chakra começa a girar de energia muito rápido. Isso é uma retroalimentação. Quanto mais você faz, mais energia você recebe e mais você consegue fazer. Então, se você está se sentindo aí preguiçoso, não consegue fazer as coisas, ponha-se a fazer exercício, ponha-se a andar, ponha-se a agir, ponha-se a pegar seus projetos e colocar eles para andar, mas faça. E aí esse chakra vai dar um boom. Atividades físicas, inclusive. Não Sim, necessariamente sim. um trabalho, mas atividades físicas. Imagina no parque, descalço, você fazer uma caminhada. Pô, maneiro, porque você está em contato com a terra, você está fazendo uma atividade e ainda está movimentando os membros inferiores que estão ligados diretamente a esse chakra. Todos eles. Então, saindo do chakra vermelhão ali, rubizão, e subindo, nós encontramos com uma parada laranja. Como o Léo já falou, o chakra sexual, muitas vezes ali estudado preferencialmente pelo esplênico ali no baço, mas o chakra sexual de alguma maneira vinculado a ele, então seria a criatividade. Assim como a sexualidade, o sexo propriamente dito, gera algo novo, ou seja, uma criação e, portanto, uma criatividade, nós temos então uma energia criativa. Qual seria a atividade, portanto, que no dia a dia nós podemos fazer? Colocar óleo nesse chakra. Azeite para ser Um azeite. vai dar uma azeitada nesse Se você chakra. acompanha o canal de longa data e não perde um vídeo, você sabe exatamente do que o Léo tá falando. Mas isso a gente deixa para os bastidores. Como que a gente pode azeitar esse chakra? Bem, se é o chakra que está ligado com a criatividade, obviamente que colocar suas capacidades criativas à flor da pele vão fazer com que esse chakra se reenergize e se reequilibre. Então vá lá, pratique, pegue alguma coisa que é um hobby para você. Sei lá, você gosta de jogo de tabuleiro, que nem a gente gosta de board game, vai pintar as pecinhas. Vai criar um jogo, vai criar alguma coisa nova. No seu trabalho, proponha projetos novos. Coloque a sua criatividade, faça exercícios de criatividade, sente e comece a pensar o que você pode fazer para melhorar as coisas que você faz, o seu ambiente de trabalho. Pare de transferir a culpa das coisas que estão ruins na sua vida para fora e comece a olhar para as coisas que estão fora e fazer com que essas coisas fiquem mais legais para você. Isso é um exercício de criatividade amorosa muito grande, porque é criar num ambiente que você talvez não esteja tão legal, justamente coisas que te fazem se sentir melhor, e aí isso automaticamente vai fazer com que você se sinta mais criativo. Isso, e se você ainda quiser um combo 2 em 1, você pode então ter atividades práticas, até manuais, por exemplo, criativas. Então você pode criar coisas mesmo. Sei lá, um exemplo bem besta, mas que pode funcionar. Montar um Lego, uma coisa diferente, ou como você falou, alguns jogos e tal, mas indo pro material você pode usar a terra e a criatividade para juntar os dois em um. Exatamente. E além disso, como a gente está falando também de um chakra que lida com a energia sexual, é justamente essa energia potencializadora dessa coisa da criação. Então,
tenha uma vida sexual saudável, se cuide com relação à sua parte sexual, tome cuidado também com quem você se relaciona, porque lembra que seu chakra, ele vai estar buscando uma energia complementar, para que você consiga alcançar ali o equilíbrio entre a energia do princípio masculino e feminino. Então, tenha relações de qualidade, muito mais qualidade do que quantidade. Porque quando você tem qualidade, essa troca, ela é mais amorosa, ela é mais criativa, e isso também vai potencializar a energia desse chakra. Isso. E sabe qual é o mais interessante que a gente está falando de sexualidade e tal? No momento da gravação desse vídeo, eu não tenho uma filha. Mas quando você estiver assistindo, eu já vou ter tido uma filha. Olha, isso é louco. Isso é o chakra esplênico sexual em ação. É sensacional. Subindo então, se a gente subir um pouquinho, estiver dentro do canal energético, a gente saiu do vermelho, foi pro laranja, e agora a gente sai do laranja e vai pro amarelo, um amarelão, um solzão animal. Então se você estiver olhando de baixo para cima e ver um amarelão aqui, procure um médico. Mas se for pelo canal de chakras, tá tudo certo. É isso aí. Bom, e esse chakra, muitas vezes chamado de umbilical, mas não exatamente fica no umbigo, plexo solar, mas talvez o plexo seja um pouco mais em cima, mas é meio nessa região zona aqui de transformação da matéria. Quando você come ali o estômago e tal, não sei o que, é onde se intestino, estômago. É onde as coisas se transformam. Nosso aparelho digestório. Perfeito. Olha que bonito. E aí é ali que se encontra um chakra importante, que inclusive também é ativado quando a gente come. Não só, mas quando a gente come ele também. Então, um primeiro ponto seria: observa o que você está comendo. É só fast food todos os dias? É só você não se dá bem com carne, mas está comendo porque acha que precisa? Ou o contrário, você não se dá bem sem carne e está se privando da carne por uma questão ideológica? Veja o que faz sentido para o seu corpo. E mais do que o fast food... Não vamos food, levantar a bandeira aqui. Sim, mais do que o fast food, acho que o pior é o junk food. Hoje você tem fast food de comida natural. Verdade. Eu acho que o que você tem que imaginar é o seguinte: você está precisando muito de energia, então se você comer comida que te dá muita energia... Calorias, né? O teu chakra vai se valer daquilo para poder fazer alguma coisa. Se você está num momento que você não precisa de tanto dessa energia, de repente você precisa mais da energia do chakra de criatividade... Então não é legal, você vai criar alguma coisa e comer uma feijoada depois, na hora do almoço. Sabe aquela hora depois do trabalho que você comeu um monte, você sente sono, você fala, nossa, como é que eu vou conseguir trabalhar agora? É justamente essa hora que você tem que entender o seu equilíbrio. Porque se o seu corpo está dando um sinal de que ele ficou com sono, é porque ele está gastando muita energia para lidar com a energia de digestão ou de compreensão das coisas que você está trazendo para dentro de você. Então se você anda muito cansado, está sempre cansado... Procura pensar se você está fazendo trocas justas de energia, porque aqui também é o chakra em que a gente troca energia com as outras pessoas. Então percebe se você está fazendo troca justa, percebe se você tem consumido a sua energia de uma maneira também com qualidade, se você tem reposto essa energia através de alimentos de qualidade e ao mesmo tempo se você gasta a sua energia com maneiras de qualidade, com trocas com qualidade. Porque se você estiver se sentindo cansado, alguma coisa está desequilibrada nessa balança. E olha só, não é só a digestão necessariamente física, a gente pode estar falando de digestão psicológica, emocional. Então sabe quando fica aquela coisa presa, que às vezes você sente aqui, mas às vezes vem pra cá, aquela tal das borboletas no estômago quando se tá apaixonado, ou a angústia, a aqui, ansiedade, né? Na boca do estômago, aqui exatamente. No esôfago. Então aqui fica as trocas e as digestões geral, físicas e emocionais, ou sutis, melhor dizendo. Então, cuidado com tudo aquilo que você consome, não só alimentos, mas também no geral. Se a gente for, mais uma vez, fazer um bem bolado desses 3 últimos chakras, eu pensei no negócio aqui, cozinhar. Então você tá com a mão na massa, cozinha algo que você ainda não sabe, você vai ser criativo e ao mesmo tempo você vai ingerir aquilo que você produziu. Vai se nutrir, também tem a ver com o chakra básico, tem todo um processo aí. O que você acha dessa ideia? E acho que isso dá para linkar com o próximo chakra. Com certeza. Que a hora que você sobe, chega aqui em cima e tem o chakra verdinho no timo coração, que é o chakra cardíaco, que a gente está falando justamente do amor. E aí esse amor que a gente pode pôr nessa comida também. 100%. Ele é representado, não por acaso, por um triângulo para cima e para baixo. Ou seja, as energias que vêm da Terra e as energias mais sutis que vêm do astral, do cosmo, do céu, do sol, elas se juntam em algum lugar na gente. Esse lugar é exatamente, olha que bonito, no coração, no peito. Olha só. Não é?
E diz respeito muito às relações. Isso. O amor próprio, com certeza, mas também às relações. Como Principalmente é que eu vejo? essas relações que têm uma questão emocional e amorosa envolvida. Sim. Não só um relacionamento direto, né, entre dois seres, mas também um relacionamento amoroso. Vai além da troca que é feita aqui embaixo, que às vezes pode ser uma troca de trabalho. Essa aqui não. Aqui a gente está falando daquilo que aquele grande profeta falou: ame ao próximo como eu vos amei. É o princípio do amor a toda a criação, o amor a toda a parte. É entender que esse amor que você sente por você mesmo ou por uma pessoa muito próxima de você pode ser estendido a qualquer pessoa na humanidade. Então é um chakra mesmo de trazer essa coisa da relação pessoal, sutilizar ela para uma espiritualidade e entender que o amor é como se fosse uma energia universal que permeia todo mundo. Então imagina você cozinhar, fazer todo esse processo criativo com uma pessoa que você ama. Ou mais que isso. Ou cozinhar com amor pra essa pessoa. Isso, exercendo esse amor. Exatamente. Então acho que estamos vendo talvez que cozinhar é um bom exercício pra galera. Mas o que mais? O que no dia a dia poderia azeitar esse chakra cardíaco? O que você acha? Acho que talvez o primeiro princípio que a gente tem que praticar para que esse chakra ele se desenvolva e se reequilibre é o princípio da empatia. Ótimo. Então a hora que a gente se coloca no lugar do outro, a hora que a gente realmente quer se colocar no lugar do outro sem os nossos próprios julgamentos, sem os nossos preconceitos, e hoje é muito fácil enxergar as pessoas com aquela ideia fechada sobre uma coisa, isso é desse jeito e não pode ser de outro jeito. Então, a partir do momento que a pessoa faz isso, o chakra dela não tem mais por que fazer troca amorosa. Então, ele começa a girar mais devagar e aí essa pessoa normalmente começa a exprimir os tais discursos de ódio. Então, a hora que você consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro, o chakra ele começa a se exercitar. Porque ele precisa fazer essa troca amorosa, ele precisa entrar no outro e conhecer o chakra do outro para conhecer o coração do outro. Então esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender o outro, mas você não concorde com alguma coisa, mas entender o porquê que o outro chegou naquele ponto, fez tal situação, já é um primeiro bom exercício para você começar a movimentar esse chakra. Sabe quem fez uma música muito bonita sobre isso? Quem? Sandy Júnior. Vamos construir uma ponte em nós. Olha só, e essa ponte sai do coração e vai até outro coração. Exatamente. E olha só, o Léo falou uma coisa que eu queria Então aprofundar. não é bem uma ponte, é um oleoduto que é bombeado. Pode ser? Pode Não? ser. Pode. Não, Pode ser Só qualquer não coisa, pode na ser, verdade. Eu quero. Tá bom. Prefiro que uma ponte. Prefere que Sandy Júnior. Não, ponte é mais legal, é só por causa do Sandy Júnior mesmo. Tá bom. Tá bom. O Mentira, que Sandy eu ia falar? Júnior. Sei que vocês assistem a gente. O Júnior é youtuber, mano. É, meu. O que eu ia E falar? aí, Além o Bruno é fã de Sandy Júnior. Eu fui no show da Sandy Júnior. Tá vendo? Eu fui. Tá vendo? Nossa, agora a gente entregou animal, assim. Entregou o quê? Não, eu fui no show, você é fã. Mas eu não sou fã. Ah, você é. Você foi no show mesmo, eu não sou fã. O Léo falou uma coisa que eu queria dar uma aprofundada, que é a questão do preconceito. O preconceito, talvez ele ainda vá para os outros dois, mas até agora, os chakras que ele paralisa ou ele diminui a velocidade de todos eles, porque você não consegue olhar para o outro de uma forma empática, você não consegue ter uma troca, você não consegue materialmente e nem criativamente olhar o que está acontecendo. Porque para ser criativo, qual é a disposição para ser criativo? Você conhecer várias coisas diferentes e aplicar em lugares novos ou de uma forma que junte, faça síntese. Essa é a criação. A criatividade. O próprio sexo, ele parte de uma troca. Exato. Então, se não fizer troca, não tem criatividade. E isso é importante porque quando um chakra ele não está funcionando, normalmente funcionando adequadamente, né, se reenergizando, os chakras em volta começam a entrar em colapso junto. Perfeito. Então, o preconceito talvez seja o nosso principal vilão em várias áreas, inclusive o energético e o sutil. Isso. E esse preconceito normalmente nasce aqui, ó, no nosso chakra laríngeo, Que é o próximo. que é o chakra do verbo, da criação. E às vezes é através de proferir esse preconceito, ou proferir esse ódio, que a gente está se retroalimentando dele e fazendo com que todos esses chakras lá para baixo comecem a agir de forma diferente. Então estamos falando do chakra azulzinho, claro. Isso, exatamente. Esse chakra está muito ligado com o nosso poder de criar. A hora que a gente fala, a gente cria. Está na Bíblia, né? E o verbo criou...
É uma analogia mesmo com relação a esse chakra. Porque se eu chegar pro Bruno aqui e falar assim, nossa, meu dia hoje foi uma merda, o Bruno vai ficar preocupado comigo. Se eu chegar e falar, não, meu dia foi animal, o Bruno vai ficar feliz por mim. Se eu chegar e falar assim, nossa, você tá bonito hoje, o Bruno vai gravar mais alegre. Se eu falar, nossa, hoje você tá feio, o Bruno vai falar, nossa, talvez ele grave mais triste. Olha o quanto a gente tem o poder de criar no nosso universo e ao mesmo tempo... Manipular a realidade, né? Manipular a realidade através da palavra. Tem uma frase do Dumbledore no Harry Potter, no Relíquias da Morte 2, que eu acho sensacional. Ele fala assim, na minha opinião, as palavras são a maior fonte inesgotável de magia. Sensacional. Olha que sensacional isso. E além disso, ele é uma das formas da gente, sem usar nada externo, colocar pra fora aquilo que tá dentro. A gente não precisa montar nada, a gente não precisa... A gente só pelo verbo, a gente projeta o que tá dentro. Então, a importância da criação baseado em algo que está absolutamente interno. Então, cuidado com as palavras. Como que a pessoa poderia, então, azeitar, vou usar azeitar nos outros também, azeitar o chakra laríngeo, na sua opinião? A primeira coisa é parar de blasfemar contra o que está fora e o que está dentro. Contra si mesmo e contra os outros, né? Exatamente. Quando a gente para de blasfemar, ou seja, a gente para de reclamar de tudo. Ou falar que não consegue. Eu não consigo, eu sou um bosta. Isso. Quando você decreta essas coisas, você está dizendo para fora, ou seja, para as pessoas que estão fora e para você mesmo, que você não consegue fazer aquilo. Chancelando, né? Isso. E quando você reclama de alguma coisa, você está automaticamente criando uma resistência contra aquela coisa. E aí você começa também a não ter as trocas dos chakras de baixo. Porque aí você não tem a empatia, você não tem a criatividade. E muitas vezes é uma necessidade de aprovação externa daquilo que você deveria aprovar. Por exemplo, eu sou mesmo muito ruim nisso. Você até sabe que não é tão ruim. Mas você tem um ganho secundário quando você fala em voz alta que você é ruim, porque talvez alguém venha e te elogie. Não, imagina, você é mal bom nisso, aí você, é isso que eu queria ganhar. Exato. É quase como, nossa, que camiseta bonita que você está usando hoje. Mas foi tão baratinho. O que você espera diminuindo o elogio da pessoa? Né? Assim, legal, você gostou? Bacana. Quer saber legal, onde foi? Obrigado. E tudo bem. Também não é pra se vangloriar, mas também não é pra se jogar lá embaixo com uma necessidade de ganho secundário. Então, acho que excelente deixar de blasfemar é muito importante. Esse chakra, ele tá ligado à clara audiência. Olha só, quando a gente desenvolve esse chakra, a gente começa a ouvir as coisas com outros ouvidos. Isso é muito legal porque isso tem a ver também com o princípio do ocultismo, né, da autolapidação, do autoconhecimento, que é a gente, a partir de um momento que a gente se autoconhece, você sabe quem você é, e aí quando alguém te ofende, aquilo não vai te ofender. Porque se alguém falar assim, você é burro, você fala, cara, eu me conheço, eu sei que eu estudo pra caramba, eu leio pra caramba, eu falo bem, eu tenho boas ideias, eu me expresso bem. Eu sei que eu não sou burro, então por que aquilo vai me ofender? E o oposto também é verdadeiro. Também é verdadeiro. Alguém fala assim, cara, você é um ignorante na usina nuclear. Aí você fala, puta, eu sou. Não conheço nada mesmo. Eu sou. E beleza, e você deixa de se sentir ofendido. Se alguém fala, nossa, como você é ruim com artesanato, eu sou péssimo, eu nasci com 2 mãos esquerdas. E quando alguém fala isso pra mim, eu dou risada e falo, puta, eu sou mesmo. Porque é uma constatação, eu não vou falar, imagina, pelo menos tal coisa eu faço bem, eu não faço. Então, a partir do momento que você ouve um elogio e ele faz sentido, você fala, ok, é um reconhecimento de algo que eu já conheço em mim, é um símbolo importante. Mas agora que alguém te ofende, ou fala, você não sabe tal coisa, você fala, realmente eu não sei, ou eu não sou isso, aquilo deixa de te ofender. E ainda tem uma outra coisa que eu gostaria de trazer para azeitar melhor o chakra laríngeo, que é falar quando tem que ser falado e escutar quando tem que ser escutado. Boa. Então, eu em particular, e o Léo sabe bem disso, durante muito tempo tive essa dificuldade aqui de falar. Hoje vejo que é uma questão que eu preciso sempre estar atento, já melhorou bastante, mas é uma dica que eu deixo para vocês também. Engolir sapo dificilmente é bom. Claro que socialmente a gente precisa por uma questão de convivência, mas sempre vai trazer alguma questão. Então sempre que possível traga para fora quando precisa ser trazido e ouça quando precisa ser escutado. Exatamente. E aí vamos subir. Vamos subir. Porque até pra gente ouvir, até pra gente falar, talvez a gente precise ir além do óbvio, talvez a gente precise ver alguma coisa que tá por trás daquilo que tá sendo falado, sentido.
E aí entra esse chakra aqui, que é o chakra frontal, que é um dos chakras, acho que mais famosos, porque ele tem a ver com o tal do terceiro olho, que é tão famoso. Vamos abrir o terceiro olho, vamos despertar o terceiro olho. Não, e quem tá estudando espiritualidade, a primeira coisa é quer ver um fantasma. Tem medo, mas quer ver um fantasma. Eu quero ver. Eu quero ver, mas eu tenho medo. Na hora que você começar a ver, você vai ver que não é tão legal você ir 3 horas da manhã, tomar água na sua cozinha, e tem um cara com uma faca espetada na cabeça. Bem na hora em que você sexto acende, sentido. a hora que você acende a luz da cozinha pra pegar um copo d'água, tá lá. A hora que você tomar um susto desse, talvez você não queira tanto ver assim. Não assusta as pessoas. Tá bom, pessoas. desculpa, às vezes você pode ver fadas, duendes e anjos também. Exato. Às vezes. Às vezes. Mas esse chakra tá muito ligado com essa questão do terceiro olho. Esse terceiro olho, gente, ele não é literal, ele não vai abrir no meio da sua testa. Ah, tem um olho aqui adormecido. Eu espero que ninguém pense isso. Não, mas tem gente que pensa que tem um olho de verdade que tá fechado aqui, adormecido, e que a raça humana tinha esse olho aberto e que a gente perdeu, e que se a gente praticar vai voltar a ter o olho aberto. Gente, isso não é literal. Isso é uma metáfora para uma capacidade que teoricamente está dentro do nosso cérebro, ligado com a nossa glândula pineal, que seria uma capacidade que a gente tem intuitiva e inconsciente de além do óbvio e ver no outro ou além do ambiente comum e natural. Ou até em si mesmo. Ou até em si mesmo, coisas que não são tão fáceis ou facilmente vistas. Isso. E esse vistas talvez não seja vistas Com o olho da matéria. Não pelo olho, com certeza não pelo olho da matéria, mas não como é visto. Talvez se você estiver esperando ver algo sutil, como você está vendo a gente aqui na tela, provavelmente não é isso que vai acontecer. Você vai ter impressões visuais que é compreendido de uma forma diferente. Isso, então tem gente, por exemplo, que vê coisas mesmo, mas não vê assim de carne e osso. Vê um pouco mais... Uma interferência na realidade. Isso, uma coisa um pouco mais etérea. Tem gente que não vê com o olho físico, mas olha para alguma coisa e na tela mental aquela coisa se projeta e a imagem vem. E aí descreve aquela imagem. Então assim, tem várias formas diferentes. Mas o importante desse chakra não é sair por aí vendo seu vovô, sua vovó que já se foram desse mundo. Não é isso. O mais importante desse chakra é praticar a sua capacidade de ir além do óbvio das coisas. Isso é o que vai fazer com que esse chakra se desenvolva. E quando a gente está falando de além do óbvio, é principalmente sair da literalidade das coisas. Começar a imaginar que vai abrir um olho na testa, acreditar que de verdade um monte de animalzinho entrou num barco, num dilúvio. Começar a entender que esses textos, essas coisas todas foram feitas para que todo mundo tivesse acesso a um conhecimento, mas que por trás dele está o verdadeiro conhecimento. E se você ficar no raso, achando que tudo aquilo que você aprende onde você vai é só aquilo, começa a cavar mais fundo porque você vai encontrar mais coisa. Além da própria intuição, que é a percepção das coisas pelo inconsciente. Não é pelos órgãos dos 5 sentidos ou por uma lógica, mas por uma percepção, de novo, pelo inconsciente. Então, juntar essas duas coisas, deixar de olhar só o que está ali, entender o que é mais e ao mesmo tempo permitir se conectar com algo que não é necessariamente 5 sentidos, pode fazer com que esse chakra funcione melhor. Não é? Acho que se permitir é o primeiro passo, porque Sim. Aqui começa a ficar mais sutil, mais difícil trazer para o dia a dia. Mas se permitir ir além do óbvio, achei ótimo isso que você falou, é o primeiro passo. Verbalizar até isso, né? Ok, vamos permitir ir além do óbvio e ver o que acontece. Certo? E nós chegamos então na peruca de Buda. Na famosa florzinha roxa que fica em cima da nossa cabeça, o famoso chakra coronário. Todos esses chakras têm nomes lindíssimos em sânscrito, mas a gente já tem um vídeo sobre os chakras explicando isso. Vai lá de novo assistir esse vídeo. Não dá, 2 vezes não dá. Não dá? Não, então, é só uma vez por vídeo. Paciência, mas lembra lá no começo do vídeo, em cima aqui do meu chakra coronário, estava o link do vídeo. E agora é hora de falar desse chakra que ele está totalmente ligado com a nossa questão espiritual. Mas antes da gente falar dele, aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar alguns livros de sugestão. Por exemplo, o do Charles Leadbeater, que a gente comentou há pouco, que fala dos chakras numa visão teosófica particular, mas é uma fonte de conhecimento bem interessante. Ele tem ali a visão dele, então vale a pena conferir, até para ampliar os seus horizontes. Vão ter outros aqui também. Confira. Comprando, na Amazon, tá? Comprando por esse link que a gente vai deixar, não muda de preço, mas a gente tem uma participaçãozinha, então você ainda ajuda a gente
a manter o canal maravilhoso como sempre. Exatamente. Certo? Vamos falar dele então. O chakra coronário está ligado então com a nossa espiritualidade, Exato. com o nosso eu superior. Para você que acredita em Deus, está ligado com Deus. Para você que não acredita em Deus, está ligado com a sua capacidade de acessar a sua supraconsciência, ou seja, aspectos seus que você não consegue acessar de forma consciente, mas que estão ali guardados no seu inconsciente e podem ser trazidos à frente para que você aprenda coisas novas e enxergue as coisas de outro jeito. Poderíamos dizer uma visão da psicologia analítica que está ligada com o seu self, que é aquilo que você é verdadeiramente, é muito mais do que aquilo que você e a gente sabe sobre você e a gente. É tudo o que nós somos verdadeiramente, essencialmente. Então, quando a gente começa a atingir esse nível, caraca, até que eu sou maneiro também, a gente acaba se conhecendo como nós somos. Isso. E aí, para esse chakra? Isso. E aí? Andar, virar, girar, o bagulho ficar louco, azeitado. ficar azeitado. Aí vem aquela máxima do grande sábio que diz: busquem conhecimento. Busquem conhecimento. ET Bilu. ET Bilu, grande ET Bilu, um beijo. Busque conhecimento, estuda, procura aprender coisas sobre você mesmo. Começa pelos seus 5 sentidos. O que é que você gosta de comer? O que é que te dá prazer no toque? Que tipo de cheiro que você gosta? Ou até, eu faria diferente até. Eu começaria de qual tipo de função que mais me agrada. São as sensações, ou seja, eu fico mais feliz com cheiros, com sabor e tal, ou então é pelo raciocínio. Eu gosto de estar sempre buscando a coerência das coisas ou a lógica. Ou então são sentimentos, o valor que eu dou para as coisas e tudo mais. Ou então até pela própria intuição, é a intuição que me move a seguir adiante ou viver a minha vida. Eu acho que isso é um primeiro passo. E questiona as coisas que você faz, o que você come, o que você bebe, porque questiona se realmente você gosta daquelas coisas. Ou se você faz aquilo porque você aprendeu de algum jeito a criar um hábito com aquilo. Então questiona as suas coisas. Comece a descobrir quem é você, o que é que você gosta, o que é que você quer. A hora que você começar a se conhecer, esse chakra, ele vai começar a se energizar de uma forma que ele vai falar, ok, existe uma necessidade de autoconhecimento e eu preciso trazer ou dessa supraconsciência, ou do eu superior, ou do sagrado anjo guardião, ou de Deus, de onde quer que seja lá em cima. Ele vai buscar isso para facilitar esse caminho em busca da sua verdade. E essa verdade, como diria Crowley, com V maiúsculo, a verdadeira vontade, a grande verdade que move quem você é. Então algumas pessoas alcançam isso através da meditação, se livram de certas amarras e a partir desse método conseguem. A gente está propondo aqui algo prático para o dia a dia, não necessariamente uma meditação, que pode ser um caminho. Então esse movimento de não responsabilizar o outro pelo que eu estou sentindo é essencial. Ou não responsabilizar o outro pelo que eu faço também é essencial. Exatamente. Bem, espero que hoje deu para conversar um pouco mais filosoficamente sobre essa questão dos chakras. Passamos algumas dicas aí. Sinta-se à vontade para praticá-las ou não. Leve isso para sua vida ou não. O importante é o conhecimento que foi passado e as ações que talvez façam sentido para que você mude a sua vida. E você, tem outras formas de energizar os seus chakras? Comenta aqui embaixo. Um beijo no seu coração e até a próxima.